Na aula de hoje, vamos entender o que foi o liberalismo e o seu significado. Na aula da semana passada, a gente conversou sobre o iluminismo e entendemos que ele foi o centro do pensamento liberal, tendo como principal representante Adam Smith, e este movimento aconteceu lá no século XVIII, apresentando um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico, que a gente vai compreender a partir de agora. Notem isso, pessoal, sempre os acontecimentos históricos vão se complementar, vão estar entrelaçados. É por isso que às vezes fica um pouco difícil compreendermos alguns fatos da história sem estudarmos o contexto do qual eles fizeram parte e as suas relações ao longo da história. Um exemplo disso é a presença de algumas teorias iluministas, como a dos três poderes, até os dias de hoje. Assim sendo, na aula de hoje estudaremos o conceito principal de liberalismo, o contexto, as classificações e características. Um ponto muito importante do pensamento liberal é que esses intelectuais vão acreditar que o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa vai impedir o desenvolvimento da sociedade, principalmente no quesito economia. Esses pensadores chamados de liberais ou fisiocratas vão então acreditar que o Estado absoluto vai emperrar a economia, vai impedir o crescimento dessa economia, porque as decisões das transações comerciais vão ficar exclusivamente a cargo do rei absoluto, que vai ter todo o poder respaldado também na questão da religião. Vocês conseguem entender agora o motivo pelo qual os liberais queriam o fim da organização política do antigo regime? Porque, na opinião deles, o antigo regime impedia o enriquecimento da nação. Dentre todos os pensadores deste movimento, o mais importante vai ser Adam Smith, que vai propor o Estado como não interventor na economia, ou seja, o Estado não deveria intervir em nenhuma decisão a respeito da economia. Essas decisões deveriam ser tomadas pelas empresas privadas, as empresas particulares. Além disso, ele afirmava que a riqueza das nações vai ser possível pelo trabalho e atuação livre das pessoas. Uma importante frase que representa o pensamento dele diz o seguinte: não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho daqueles em promover seu autointeresse, ou seja, aquilo que eles querem. Conseguem notar, gente, a relação que o antigo regime vai possuir com o liberalismo? Essas são as principais características do pensamento liberal. A primeira, acabar com o pensamento opressor do antigo regime. As pessoas deveriam ser livres para tomar as suas próprias decisões. O pensamento racional, racionalismo, rejeitava a ideia de que o poder era divino, teocracia. Então, aqui eles vão querer que toda essa visão religiosa não esteja ligada diretamente com as questões da economia. Lógico, a religião continua existindo de igual forma, mas sem intervir no Estado, na economia, de forma direta. Deveria haver agora o chamado antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo, ao invés da antiga ideia do teocentrismo, que colocava Deus como centro das decisões econômicas e políticas. Também temos aqui a defesa do trabalho livre e criativo para o desenvolvimento da economia e da tecnologia. Uma ideia muito atual, porque muito do que foi pregado lá no século XVIII através do pensamento liberal ainda existe no nosso cotidiano, como, por exemplo, esta ideia que o professor acabou de apresentar.
Diante do que nós estudamos até aqui, vocês já conseguem identificar que o liberalismo ele estava ligado diretamente com a economia e com a política. O termo neoliberalismo vai distinguir o novo liberalismo que nós temos atualmente no período ao qual vivemos, no século XXI. Assim, quando ouvimos falar em neoliberalismo, já sabemos que este termo significa a menor interferência do Estado na economia e nas decisões individuais das pessoas e coletivas da sociedade. Pensamos também que as privatizações, ou seja, as vendas daquilo que pertence ao Estado, são políticas neoliberais, assim como a defesa do chamado Estado mínimo, que a gente vai ver no próximo slide. A definição específica de Estado mínimo é a seguinte: é aquele Estado, aquele país que vai procurar intervir de uma forma bem pequena na economia, assim como em questões sociais, dando mais poder às autoridades locais. Por exemplo, seria a questão do Brasil não intervir na economia do nosso município Novo Mundo, deixando esta responsabilidade para o nosso prefeito e os vereadores, que são os representantes eleitos pelo povo. Observem esta questão para vocês refletirem. Olha só o que ela fala. Em sua opinião, o que leva as pessoas a serem apegadas ao dinheiro? Mediante este contexto de liberalismo, neoliberalismo, onde as pessoas almejam o lucro, almejam enriquecer, qual que é a opinião que vocês têm a respeito daquelas pessoas que vivem em função do dinheiro? Pensem e registrem no caderno o que vocês responderem. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição para esclarecê-la. Este organograma vai apresentar, de uma maneira mais esclarecedora, a definição de liberalismo econômico. Liberdade individual é um dos princípios apregoados por esta ideia, isto é, o direito de livre escolha. Importante pensamento para a questão da economia, das vendas. Eu sou livre para escolher o produto que eu quero comprar. Um exemplo. Pouca interferência do Estado na economia. Como vimos, os liberais defendem o chamado Estado mínimo, que foi aquela definição que o professor explicou lá atrás. Defesa da propriedade privada. Na questão do liberalismo, a propriedade privada vai possuir papel fundamental para a economia. Livre concorrência, forma de praticar a evolução e desenvolvimento do mercado. Pensem nos celulares que nós temos hoje, nos smartphones. Imaginem que se não tivesse essa concorrência entre a Samsung, entre a Motorola, entre a Apple, o que seria? Existiria apenas um único modelo que não iria evoluir. À medida que há uma concorrência, aquele produto tende a ser mais melhorado, porque uma empresa vai querer sempre ser superior à outra. Então, esta é a importância da concorrência. Lei da oferta e da procura. Os preços tendem a subir se a procura por aquele produto for muito grande e caem se poucas pessoas comprarem esse produto. E livre mercado. Aumenta a possibilidade da escolha de bens, de consumo ou serviços, aumenta o consumo. Mais uma questão para a gente refletir. Na aula passada nós estudamos o pensamento iluminista e estudamos também Voltaire. Olha o que ele falava, aquela frase lá que a gente viu, que a gente fez até uma atividade sobre ela. Posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Faz mais sentido para você agora essa frase? Perceba que há uma relação importante do que ele disse e pensava para a construção da sociedade moderna e da economia como a conhecemos na atualidade. Apesar de que, com as mudanças que o coronavírus provocou na nossa sociedade hoje em dia, será que essa forma de organizar a economia vai sofrer mudanças? Anotem as suas reflexões no caderno e depois me mandem. Pensem bastante nesta questão e se tiverem ainda alguma dúvida, me procurem.
procurem para que eu possa esclarecer. O desafio de história dessa semana vai pedir para vocês completarem este mapa mental com os conceitos que nós estudamos na aula de hoje. Notem que há espaçamentos, então eu peço que vocês registrem este mapa mental no caderno e complete cada um desses espaços com os termos representantes. Se vocês quiserem esclarecer algum ponto, podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, certo? Pessoal, esta foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o conceito de liberalismo e estarei disponível a partir deste momento para esclarecimentos. Até lá!